Olha essa história agora, uma briga entre irmãos termina em tragédia. Jurandir e Manuel viviam lado a lado, mas disputavam cada palmo da terra da família. O que era uma rivalidade antiga entre irmãos virou obsessão, principalmente por causa desse aqui, ó, o Jurandir. O Jurandir, quando a família dividiu as terras, ele se achava melhor que o Manuel. Ele achava que ele tinha que ter mais que o Manuel. E ele ficou de olho na herança que o Manuel recebeu. Ao invés de ele cuidar da dele, ele pegou a dele e ficou de olho no irmão. Ganância, inveja. E, custe o que custar, eu vou ficar com as terras do meu irmão. E aí, gente, parece filme, parece novela o que eu vou contar para vocês. Ô Guasta, presta atenção nessa história. Eles têm umas propriedades, eles têm umas terras. Aqui, isso, essa imagem aqui mostra legal, ó. Você pode ver, tem plantação. Sabe o que o Jurandir fez com o Manuel? Envenenou a plantação sem ele ver. Foi lá e jogou agrotóxico na plantação, tipo uma plantação de tomate e tal. E eles comiam desses alimentos. Ele falou, pô, se eu envenenar, se ele vai vender para alguém, quero que se dane. Mas ele vai comer também. Se ele comer, ele vai morrer. Foi para a colheita, pegou os produtos, comeu e não morreu. O Jurandir ficou pistola, ficou bravo. Aí foi lá tirar satisfação com o Manuel. Só que agora ele foi com um facão, partiu para o ataque. Também não conseguiu matar o irmão. Ele já estava decidido. E aí ele planejou o golpe final. Falou, com uma arma de fogo esse cara não vai conseguir. Ele atirou contra o próprio irmão. Só que depois do crime, olha que loucura, o cara tinha a vida estabilizada ali, tinha umas terras, tinha umas plantações. Depois que ele matou, o que ele precisou fazer? Fugir. Fugir sem deixar rastros. Aí ele saiu da cidade dele, saiu do estado dele e se escondeu. A família ficou indignada com o que aconteceu. A família contratou um detetive particular para descobrir onde ele estava. E descobriu o paradeiro do assassino do próprio irmão, o Jurandir. Ele estava em outro estado. Onde? Aqui em São Paulo. Imagens da operação Luiz Amataro. Olha o momento que a polícia chega na casa. Eu vou arrebentar isso aqui. Lá de esquerda da rua, hein? A polícia cercou a propriedade, já subiu a escada. A polícia foi atrás dele e o encontrou em São Paulo hoje. Atenção, atenção para o momento que a polícia chega pé na porta, ó. O policial tá num apetite, minha gente. Ó, arrebentou na pesada. Olha o lugar que ele vivia, gente. Já sabe, né? Ele não quer mostrar a careca, ele quer botar um chapéu, o policial já tirou. Ele queria pôr um bonezinho. Pra não aparecer na câmera também, né? Olha lá, ó. O homem acusado de matar o próprio irmão, ele foge e se esconde em São Paulo. A polícia o localizou hoje. Vem cá, preparamos uma reportagem especial inédita. Essa reportagem você vai ver pela primeira vez na televisão brasileira, na tela do Cidade. Foram quase 5 meses até a captura. Já sabe, né? Não, eu comigo não tem problema. Uma vez de quase. O alvo era este homem, Jurandir Ferreira Dias, de 68 anos. Pela foto, um senhor acima de qualquer suspeita. A realidade,
um foragido da justiça. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva por um homicídio cometido contra o próprio irmão. O crime aconteceu no Monte Belo, Minas Gerais. Naquela cidade, na área rural, tanto o Jurandir quanto o irmão dele, Manuel Dias, de 67 anos, tinham propriedades. Inclusive, a casa de um era separada apenas por uma cerca pela casa do outro. Ou seja, os dois irmãos conviviam lado a lado. Mas, segundo informações do boletim de ocorrência da época, inclusive informações de familiares, a relação dos dois era conturbada, marcada por ameaças. Inclusive, Jurandir já tinha envenenado a plantação do próprio irmão. Até que essa história atinge o estopim. Jurandir decide colocar um ponto final na vida do Manuel. Tudo isso possivelmente motivado por ganância, por disputa familiar, bens, dinheiro. Naquele dia 29, Jurandir estuda a situação e, de fato, comete o crime. Familiares estavam passando pela porteira da propriedade do Manuel quando encontraram o corpo dele caído, com um ferimento profundo na cabeça e todo ensanguentado. Esse familiar pega o Manuel e leva até o hospital de Monte Belo. Claro que a polícia é acionada, os agentes vão até o local. Em frente à porteira da casa, encontram uma poça de sangue e um podão, que é uma espécie de foice, um instrumento que agricultores e moradores da área rural normalmente utilizam. Imaginaram que o Manuel poderia ter sido agredido, assassinado a golpes de podão. Mas essa não era a realidade. E o Jurandir já não estava mais lá para prestar depoimento ou contar o que tinha acontecido. Claro que depois do crime, ele fugiu do local e buscou abrigo exatamente aqui, nesta casa, na cidade de Hortolândia. São mais de 200 quilômetros de distância de um local para o outro. Aqui, mesmo foragido, ele tentava se esconder da polícia. Uma revelação: Manuel não foi morto a golpes de podão, e sim morto a tiros pelo próprio Jurandir. A prisão do assassino pela Polícia Civil também foi possível porque os familiares contrataram um detetive particular para ajudar a encontrar o assassino. Nós temos um setor de inteligência, nós fomos contatados por um escritório de advocacia que já conhecia o nosso trabalho de Minas e passou para nós um contrato que foi fechado na quinta-feira, fizemos o local, conseguimos detectar ele e hoje a polícia cumpriu o mandado de prisão. Ele simplesmente matou o irmão de 67 por uma mera embate sobre terras, lá na cidade deles. Aí o juízo da vara única, já com esse indivíduo identificado, expediu um mandado de prisão preventiva e ele se evadiu para a nossa região aqui com auxílio de parentes que acabaram alugando o local para que ele lá permanecesse. Por conta do histórico de brigas entre os irmãos, a polícia acredita que o crime foi premeditado por Jurandir. Ele alegou que a prática do homicídio foi em legítima defesa, mas a perícia constatou que o irmão dele morreu com um tiro na testa e com várias equimoses no corpo. Pelo modo do crime praticado, pela mira de atingir a testa, isso demonstra que houve premeditação desde o começo até o fim que deu a causa-morte. Essas imagens registradas pelas câmeras de segurança das propriedades do Jurandir e do Manuel ajudaram a polícia a traçar a dinâmica do crime. Este momento, antes do crime, mostra Jurandir parado próximo à cerca que divide a propriedade dele e a do irmão. As roupas em evidência são as mesmas que foram encontradas dentro da casa do assassino. Uma camisa de manga comprida roxa e uma calça jeans, ambas sujas de terra. Essa outra imagem demonstra Manuel no terreiro da casa dele, seguindo para a garagem, momentos antes de ser morto. Aqui, Manuel já está dentro do carro, seguindo para outra residência dele, na zona urbana de Monte Belo. Jurandir, depois de algum tempo permanecido próximo à cerca e olhando para a propriedade do irmão, retorna para dentro de casa. Por este outro ângulo, é possível ver Jurandir retornando para a residência, onde permanece por um curto intervalo de tempo. Jurandir então aparece voltando para o lugar onde estava observando a propriedade do irmão. Dessa vez, ele segue para uma passagem ali existente.
Jurandir então passa pela divisão das duas casas e vai em direção ao Manuel. Nesta imagem, Jurandir já está voltando da casa do irmão, em direção à propriedade dele. Pelo registro, ele aparenta estar apressado. Em seguida, ele é flagrado correndo em direção ao interior da casa dele. Neste outro momento, minutos após entrar em casa, Jurandir é visto saindo. Repare que ele trocou de roupa. Essa outra câmera mostra Jurandir correndo pela área dos fundos da propriedade depois de soltar o gado que estava preso no curral. Minutos depois, Jurandir foge neste carro. Ele segue sentido a zona urbana de Monte Belo. Segundo a polícia, Jurandir teve a ajuda de familiares para fugir. A Polícia Civil de Minas Gerais, com certeza vai chegar à identidade dessas pessoas que locaram esse local para ele. Nós vamos auxiliá-los também e eles vão ser responsabilizados, sim, por dar fuga ao homicida. Até que agora foi preso. Algemado, o assassino foi levado do esconderijo para a delegacia de Hortolândia. Em seguida, foi encaminhado para a cadeia de Sumaré, onde vai aguardar a chegada da Polícia Civil de Minas Gerais para a transferência. Jurandir foi denunciado pelo Ministério Público. Se condenado, poderá enfrentar 30 anos de prisão. Parabéns à família que contratou um detetive particular. E o Guastelli falou, Gotino, tem mais detetive particular espalhado por aí do que a gente pode imaginar. E quando eles pegam para fazer o trabalho, descobre mesmo. O cara estava escondidinho, hein, no interior. Ajudam, né, o trabalho da Polícia Civil aí e passam a informação, né? E a pessoa realmente, aí, nesse caso, foi presa, né? Pura maldade. E aquilo lá, você vê, são irmãos, né? E acabou matando o próprio irmão, né? Então, ou seja, nem irmão pode confiar.